Oi, gente, tô aqui de volta com uma tarefa muito maravilhosa de compartilhar com você tudo aquilo que Deus tem falado e me mostrado e ao mesmo tempo estudar com você um pouquinho desse livro maravilhoso, Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade. Eu acredito que a aula de hoje vai trazer respostas bem específicas para aqueles que estão pensando como eu identifico onde Deus está agindo para que eu possa me unir a Ele. Mas para a gente ter um momento realmente de qualidade, é importante que a gente ore, peça a ajuda do nosso Deus, né? Para que Ele ilumine os nossos pensamentos, para que Ele tire as distrações, para que Ele nos ajude a entender a palavra de Deus, aplicá-la na nossa vida, mudar a forma que a gente pensa. Porque cada um de nós foi criado de uma forma. Cada um de nós recebeu certa instrução, conviveu com pessoas que pensavam de determinada maneira e algumas vezes nós acabamos indo por um caminho mais humano do que sobrenatural. E nós deixamos de experimentar aquilo que realmente Deus tem para nós. Vamos orar e depois a gente começa o estudo de hoje, tá bom? Então aí onde você estiver, não sei se você está no carro me ouvindo, se você está lavando a louça, como algumas me dizem, se você está parado com caneta para anotar, mas onde você estiver, eu queria que você se concentrasse em Deus agora, que você pedisse: Deus, eu não quero ouvir Helena, eu quero ouvir o Senhor. Então vamos orar por isso, tá bom? Senhor Deus, obrigada por mais essa oportunidade de estarmos juntos, para meditar um pouquinho mais nesse tema tão importante que é como nós podemos conhecer o Senhor e realizarmos a Tua vontade neste mundo. Como é que a gente pode ter uma vida extraordinária, de proximidade com o Senhor, de identificar a Tua voz, os Teus feitos e nos unirmos ao Senhor naquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Somente o Senhor pode fazer isso. Então agora eu quero pedir que o Senhor tire da nossa vida todas as distrações, que o Senhor nos ajude a guardarmos tudo que estudarmos hoje na nossa mente e que nós possamos revisitar esse estudo, essas informações e dessa forma que a nossa mente seja alimentada com o melhor que o Senhor tem para nós. Fala com cada vida, que essa mensagem alcance as pessoas específicas que o Senhor quer alcançar e que o Senhor me dê da Tua graça para conseguir transmitir tudo de bom que eu tenho aprendido do Senhor, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. Eu queria compartilhar com vocês que eu não tive uma semana muito fácil. Eu perdi 2 pessoas essa semana. Uma professora querida, irmã na fé, que eu tinha falado com ela cerca de 1 mês atrás e ela estava cheia de esperança de cura e pelo que nós ouvimos no funeral dela, ela foi medicada de uma forma errônea e acabou falecendo. E depois eu perdi a minha sogra. E é uma dor, né, grande. Nós estamos vivendo o luto precisa ser vivido. Eu gosto de aproveitar esses momentos para orientar as pessoas, porque assim, a Bíblia fala, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Eu já disse isso para vocês, que o choro é um período. Jesus chorou quando seu amigo Lázaro faleceu, mesmo sabendo que ele ia ressuscitá-lo. Então, o choro ele é importante, sentir a dor é importante, ela não pode ser permanente, eterna, mas é muito ruim quando as pessoas chegam para você e dizem quando você está sofrendo: ai, não chora, ai, para com isso, ai, confia em Deus. Está errado, tá? Completamente errado. Nós precisamos saber ser empáticos com as pessoas. Ninguém é de ferro, não existem super mulheres e super homens, existem seres humanos que são dotados de emoções e a tristeza é uma emoção. Ela não deve ser algo que nos domine, mas ela precisa ser respeitada. Então o luto vai envolver períodos de choro, de saudade, de tristeza, de vontade de ter a pessoa do lado. Eu perdi a minha mãe há tantos anos e eu lembro dela
praticamente todos os dias, com uma saudade gostosa. Eu vou fazer alguma coisa, lembro que ela gostava, eu tenho alguma atitude, eu vejo que eu estou parecendo com ela. E é isso, né? Não é mais aquela dor tão profunda que eu senti assim que ela faleceu. Mas o Senhor vai nos curando. O Senhor é o melhor psicólogo que existe. Eu não estou desdenhando dos psicólogos, eles são importantes, né? Desde que eles tenham uma base cristã. Mas Deus é aquele que a gente pode chegar e chorar aos pés dele e dizer: Senhor, tá difícil, tá dolorido, me conforta, que o teu Espírito me console, me conforte, me fortaleça. E o Senhor sempre tem alegria em responder esse tipo de oração. Então, é difícil, né? Ainda mais foi uma morte repentina, foi de um dia para o outro, mas o Senhor sabe o tempo de todas as coisas. E eu sempre procuro fazer o que a gente está vendo aqui. Onde Deus estava agindo nisso? E eu me lembro da minha sogra dizendo que ela queria que a morte dela fosse rápida, que ela não queria ficar numa cama de hospital, que ela queria partir, mas que fosse algo bem rápido. E foi. Deus ouviu a oração dela, né? E a gente pôde ali apresentar o amor de Deus no funeral e sermos consolados pelo Espírito de Deus. E dentro disso, das tristezas, das angústias, das decepções que a gente tem na vida, eu ouvi uma frase esses dias que eu achei ela tão perfeita para esses momentos que talvez você esteja enfrentando. Momentos difíceis, que você às vezes não encontra saída, que você não entenda, que você se questione. Cadê Deus? Por que Ele deixou isso acontecer? Não faça isso. Procure sempre falar: Senhor, eu quero identificar nessa situação onde o Senhor estava agindo. Eu estou colocando aqui o meu cérebro que eu tenho para que a gente pense que é essas verdades que tem que estar ali. Ele tem uma luz para a gente lembrar disso, né? Deixa eu falar a frase para vocês. Diz assim: foi um pastor de uma igreja que eu fui esses dias, um culto a convite de uns amigos, e ele falou essa frase. Ele disse assim: enquanto nossa missão não terminar, nada nos tira daqui. Enquanto a nossa missão não terminar, nada nos tira daqui. Mas quando terminar, nada nos segura aqui. Mas quando terminar, nada nos segura aqui. Então Deus sabe a missão de cada um, o propósito que Ele tem com a sua vida, com a minha vida, Ele sabe. E o melhor lugar da gente estar é justamente vivendo o nosso propósito. Entendendo que Deus tem algum propósito para nós, a gente pergunta para Ele: Senhor, qual é o propósito da minha vida? Eu quero cumprir. E a lição de hoje fala isso, olhando para Deus, né? Diante de tudo que a gente tem, de todos os desafios que nós enfrentamos na vida, nós podemos parar e falar: Deus, eu quero olhar para Ti. Eu quero que a minha comunhão com o Senhor, o meu relacionamento com o Senhor, esteja tão firme, tão forte, que nada, nem ninguém, venha abalar a minha fé. Para isso, eu queria começar contando, eu acho que esse testemunho que tem aqui no início desse capítulo, Olhando para Deus, ele é bem interessante, eu queria ler para vocês. Diz assim: a Igreja Batista da Fé sentiu que Deus estava apontando para um ministério no campus universitário. Eu nunca antes havia trabalhado com estudantes universitários. Nossa igreja também não. O Departamento de Ministérios Estudantis da nossa denominação recomendou que iniciássemos um estudo bíblico nos dormitórios. Durante um ano, olha só, as iniciativas humanas falham. As de Deus não. Durante um ano tentamos iniciar o estudo da Bíblia nos dormitórios e não tivemos sucesso. Certo domingo, eu reuni os alunos da igreja e disse: essa semana eu quero que vocês prestem atenção para ver onde Deus está atuando no campus universitário e juntem-se a Ele. Pediram-me então para explicar melhor. Deus havia colocado esses 2 versículos no meu coração. Presta atenção nesses versículos que eu vou ler agora. Romanos 3, de 10 a 11. Como está escrito:
Não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Esse versículo já quebra toda a nossa sensação de sermos bons. Nós somos seres humanos, pecadores, que se não tivermos a graça de Deus agindo na nossa vida e nós formos bem sinceros conosco mesmo, nós vamos encontrar em nós muitas coisas ruins. Então não há um justo, não há ninguém que é bonzinho. Nós temos nuances de bondade, mas no nosso interior nós somos pecadores. Nós somos egoístas, muitas vezes mesquinhos, não temos paciência, amor o suficiente pelas pessoas. Nós nos irritamos com facilidade e por aí vai. Mas esse versículo diz, não há justo nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E João 6,44 diz algo muito forte. Está escrito. E muitas vezes a gente quer interpretar a Bíblia da nossa forma. Mas vamos ler o que está escrito, diz assim, ninguém pode vir a mim, era Jesus falando, se o Pai que me enviou não o trouxer. Gente, através desse versículo a gente entende que a iniciativa sempre é de Deus. Deus deseja esse relacionamento de amor comigo, com você, e Ele toma essa iniciativa de se aproximar de nós. E nós podemos responder positivamente ou não. Então, através desses dois versículos, ele explicou. Segundo esses versículos, ninguém buscará Deus por sua própria iniciativa. Ninguém indagará sobre assuntos espirituais se Deus não estiver agindo na sua vida. Se você está aqui nesse canal, é porque Deus está agindo na sua vida. E você está buscando coisas espirituais, né? Quando perceber que alguém está buscando Deus ou indagando sobre coisas espirituais, você estará vendo Deus em ação. Eu estou aqui porque Deus está agindo. Deus está agindo na minha vida, me ensinando e me colocando como uma tarefa repartir esse conhecimento. Continuei a falar aos alunos, se alguém começar a fazer perguntas espirituais, pare com tudo que você havia planejado, cancele os planos, vá com essa pessoa e procure enxergar a atuação de Deus nela. Naquela semana, os alunos de nossa igreja foram procurar onde Deus estava agindo para juntarem-se a Ele. Na quarta-feira, uma das meninas falou, pastor, uma menina que estuda comigo há 2 anos procurou-me depois da aula de hoje. Ela disse, acho que você é cristã, preciso conversar com você. Lembrei-me daquilo que o Senhor havia dito. Eu tinha uma aula, mas eu faltei. Fomos ao refeitório para conversar. Ela disse, 11 meninas do meu dormitório estamos estudando a Bíblia e nenhuma de nós é cristã. Você conhece alguém que pode liderar este estudo bíblico para nós? Como resultado daquele contato, iniciamos 3 grupos de estudos bíblicos nos dormitórios femininos e 2 nos dormitórios masculinos. Durante 2 anos havíamos tentado fazer algo para Deus e falhamos. Durante 3 dias procuramos identificar onde Deus estava agindo e juntamos-nos a Ele. Que diferença isso fez? Um versículo para a gente meditar. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Está lá no Salmo 27. Gente, nós somos pessoas acostumadas a tomar a iniciativa, a fazer as coisas, a sermos muitas vezes até ativistas. Mas esse estudo nos mostra que existe um Deus soberano agindo e que muitas vezes os nossos planos não vão dar certo enquanto a gente não parar e falar, Senhor, eu quero enxergar onde o Senhor está agindo para que eu me una ao Senhor. Lá no meu trabalho, eu sempre estou procurando ficar atenta aos sinais que Deus me dá. Quem são as pessoas que precisam dele? O que eu posso falar que vai ajudar alguém? Faça a mesma coisa na minha casa. Senhor, me ajuda a não estar tão ocupada com os afazeres do dia a dia a ponto de não perceber
onde o Senhor está agindo, na vida de quem, para que eu possa me unir ao Senhor no que o Senhor já está fazendo. Quando a gente estudou sobre as conexões que Deus nos dá, conexões são pessoas que Deus nos apresenta, que Ele põe na nossa vida, que às vezes vão estar do seu lado no ônibus, no seu carro, numa carona, numa festa que você vai, né, na sua vizinhança, os seus vizinhos, seus colegas de trabalho, os seus parentes, os seus familiares. Você precisa perguntar, Senhor, onde o Senhor já está agindo? Porque quando Deus já está agindo e nós nos unimos a Ele, as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer, tudo vai dar certo. Agora, quando a iniciativa é nossa e a gente quer pedir a Deus, vem aqui, ó, age aqui, nem sempre as coisas acontecem como nós gostaríamos. Isso traz frustração. Então, esse estudo nos mostra que a gente precisa confiar em Deus. E nós precisamos ter essa atitude que não é inata nossa. Na maioria das vezes, existem pessoas que são acomodadas, que não querem fazer nada, então elas estão lá paradas, nada incomoda, tá tudo bem. Mas aquelas pessoas que querem cumprir o seu propósito, que querem que Deus haja através delas, muitas vezes nós metemos os pés pelas mãos e a gente vai fazendo, e a gente vai querendo. E é difícil a gente parar e falar onde o Senhor está agindo. Eu quero me unir onde o Senhor já está fazendo. Eles ficaram aqui 1 ano tentando abrir estudos bíblicos, não deu certo. Quando eles oraram e pediram para mostrar onde Deus já estava fazendo, a coisa fluiu e 3 grupos começaram. Então é sobre isso. O que é que Deus quer que você faça? O que é que Deus quer que eu faça? Todos os dias eu me pergunto isso. E todos os dias Deus tem alguma coisa de resposta. Deus vai guiando os nossos passos à medida que nós confiamos e pedimos a Ele que Ele nos use, né? Para realizar a vontade dEle. E isso que é bom, porque a Bíblia fala assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando Deus fala da vontade dele, que é boa, que é agradável, que é perfeita, é sobre isso. Ele já está agindo. Eu me uno a Deus no que Ele está fazendo e as coisas fluem. Então, isso muitas vezes vai totalmente contra a vida centrada no eu que muitas vezes nós vivemos. O que é uma vida centrada no eu? Tem aqui a vida centrada no eu e a vida centrada em Deus. Eu quero falar primeiro a vida centrada no eu, como que ela é. É uma vida com enfoque em mim mesma. É o orgulho de si mesmo e de suas realizações. A pessoa não consegue abrir a boca para dizer: Deus me ajudou nisso. Deus fez isso através de mim. Eu estou aqui por Deus. Ela não consegue, porque ela é egoísta e muitas vezes orgulhosa. Ela está centrada em si mesma. É uma autoconfiança. Eu posso, eu realizo, eu vou. Quando nós devemos fazer? No meu Deus, o Senhor do Universo, Ele pode, Ele realiza, Ele vai, Ele cura, Ele ressuscita mortos, Ele faz o que Ele quiser. E o que Ele quer e o que Ele faz é perfeito, porque nós não vemos o depois, mas Deus vê. E aqui é uma pessoa que é dependente de si própria e de suas habilidades. Sabe aquela pessoa que tudo ela sabe, tudo ela faz, tudo é com ela, né? Ela não consegue dizer: se Deus quiser, eu vou fazer isso. Se Deus for comigo, eu vou realizar isso. Ela não tem essa humildade, porque ela não tem esse relacionamento aqui. Ela sempre está afirmando o seu eu. Ela procura conformar-se aos padrões do mundo e seus caminhos. Ela enxerga assim: para eu ser bem aceita nesse mundo, eu tenho que ser conforme a rodinha que eu estou. Então ela muda os seus valores à medida que ela está com determinadas pessoas. Se está todo mundo falando palavrão, vou falar também, eu quero ser aceita aqui. Se está todo mundo bebendo, eu vou beber também, porque aqui eu quero ser aceito. Se está todo mundo aqui falando mal da vida alheia, eu também vou entrar no esquema. Por quê? Porque ela precisa se conformar aos padrões do mundo. Mas o que a Bíblia diz: transformai-vos
pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este mundo. Não entra na mesma forma do mundo. Você precisa ser um cristão autêntico, né? É um preço que a gente paga? Mas é um preço bom. Eu fico tão feliz quando alguém se aproxima de mim e falar na sua frente. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, no sentido assim, eu sei o padrão que você vive. É um padrão que agrada a Deus. E quando eu estou perto de você, eu não me sinto confortável de estar com um padrão abaixo disso. Isso é bom, porque eu elevo as pessoas. É assim que a gente tem que querer ser, né? É aquela pessoa que vê as circunstâncias de uma perspectiva humana. Então, às vezes, a pessoa é sempre pessimista, tudo que ela olha parece a ela um vitimismo, a vida não é boa para ela, nada dá certo com ela, porque a perspectiva dela é humana. Ela não consegue ver o espiritual. É uma vida ordinária e egoísta, sempre daquele jeito e tem que ser do jeito dela. Essa é a vida da pessoa que é centrada no eu. Agora, a pessoa que é centrada em Deus, que é o que a gente deseja, trabalha todos os dias para viver essa vida extraordinária, que mesmo quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, como diz o salmista lá no Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas de descanso, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, como eu andei essa semana, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A vida que é centrada em Deus é uma vida de confiança de que Deus está no controle. Ele não erra. Eu já falei isso, eu gosto dessa frase, Deus não sabe errar. O ser humano erra todo momento, mas Deus não. A vida centrada em Deus, ela tem confiança em Deus. Ela tem dependência de Deus, da sua capacidade e da sua provisão. Deus faz forte ao cansado e Ele multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Eu estou experimentando isso esses dias. Hoje foi um dia difícil. Já são aqui, não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas são 4 da tarde. E eu passei a manhã no meu tempo de oração, de busca de Deus, de pedido que eu conseguisse estar de pé para poder trazer aquilo que o Senhor fizesse na minha vida. Porque eu não quero falar de nada que esteja no papel e que eu não viva. Eu quero viver para poder falar. E Deus me pôs de pé. Então, é uma vida orientada para Deus e a sua atuação. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. O que Ele está fazendo? O que Ele tem para mim? Eu quero descobrir, ir atrás disso, porque aí sim eu vou ter uma vida de paz, de satisfação, de gozo, de alegria, sabendo que eu estou exatamente onde Deus deseja que eu esteja, né? É uma vida de humildade perante Deus. A palavra de Deus diz, né? Sem mim, Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Admitir isso é uma coisa que só um cristão faz, quando ele reconhece que o Senhor Jesus, quando Ele vem morar na nossa vida e a gente fala, Senhor, eu te aceito como o meu Senhor e Salvador. Salvador todo mundo quer, porque ninguém quer ir para o inferno, ninguém quer ter uma separação total de Deus na eternidade, né? E a Bíblia fala que a gente precisa de Jesus como Salvador. Mas Jesus como Senhor é Jesus como dono. É falar, Senhor, eu não quero mais, como Paulo disse, que não viva mais eu, mas o Senhor vive em mim. Viva através de mim, porque eu vou ser uma pessoa melhor. E é tão gostoso quando a gente deixa o Espírito Santo ir transformando a nossa vida, as coisas fracas, as áreas que a gente precisa ser transformado, para que Ele apareça. Como João Batista diz, que Ele cresça e eu diminua. É uma negação do eu, é dizer, eu não quero a minha vontade.
Porque a minha vontade, ela nem sempre é boa. Ela pode ser egoísta, eu posso ter uma vontade, chegar ali na frente e dar errado. Eu quero a vontade de Deus na minha vida, eu quero sonhar os sonhos de Deus para mim. E lá em Jeremias a gente sabe que os pensamentos de Deus para nós são melhores, são maiores. E que o Senhor deseja nos dar o fim que nós desejamos, mas do jeito dele. E Ele tem um trajeto para a nossa vida, que quando a gente olha para trás, a gente entende quantas coisas, gente, difíceis que eu já passei na vida, muito difíceis. Eu já senti muita dor ao ponto de ter que tomar morfina. Não foi fácil passar por aquilo, mas eu consigo hoje no hospital e falar para alguém que está sofrendo que o Senhor pode tirá-lo daquele leito, que Ele pode vencer a dor. Eu já passei por decepções tremendas. Pessoas que eu jamais achei que falassem mal de mim, que falavam. Traição de amigos, de familiares, né? Mas o Senhor foi me ensinando, eu também fui traído, filha. Você precisa aprender de mim, a amar as pessoas, perdoá-las, deixar que eu trate com cada uma, porque eu sei ser justo. Deus é justo, querido, querida. Seja lá o que você estiver enfrentando, entrega para Ele e deixa Ele tratar. Busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, uma vida que é centrada em Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Eu tenho prazer em estar aqui, em repartir com você isso. Mas é trabalhoso? É. Não é só vir e gravar, até subir no YouTube, é um processo, né? Mas eu faço com alegria, porque eu estou compartilhando aquilo que Deus está fazendo de melhor na minha vida. E eu sei que existem pessoas que me dão um retorno, que esses estudos têm mudado a vida delas também, têm feito com que elas reflitam. Será que eu tenho uma vida centrada em Deus? Será que Ele realmente é o Senhor da minha vida? Ele é só o meu Salvador. Eu só quero a parte boa. Eu não consigo obedecê-lo, né? Porque obedecer a Deus, gente, eu já falei, eu acho que isso é a maior descoberta que a gente tem que ter. É que quando a gente obedece a Deus, nós somos beneficiados. Deus não precisa da nossa obediência para que Ele se sinta bem. Deus pede que nós o obedeçamos para que nós nos sintamos bem, para que a nossa vida dê certo. Então, tudo que Ele pede não são regras restritivas, punitivas, são regras de alguém que nos ama, que fala, olha, se você fizer isso, que eu estou dizendo para você não fazer, você vai se dar mal. Então me obedece. Escolha me obedecer para que a sua vida seja leve, seja gostosa, seja satisfatória, para que a minha mão de proteção esteja sobre a sua vida. Busca conhecer a perspectiva de Deus em todas as circunstâncias, né? Então, tudo que acontece na minha vida, em vez de eu perguntar por que, Senhor, por que o Senhor está deixando acontecer isso comigo? Eu já aprendi. Senhor, para quê? O que é que o Senhor quer fazer com isso que eu estou vivendo? Qual o propósito? O que eu preciso aprender? Qual o teu objetivo? Eu lembro que algumas vezes eu lutei para estar em alguns lugares onde eu trabalhava, que eu achava que eu tinha que ficar ali. Mas o plano de Deus era outro. Ele tinha um lugar melhor, Ele tinha um lugar mais tranquilo. E às vezes a gente está batendo lá, né? Deus, mas por quê? Por quê? Por quê? E Deus fala, deixa, confia em mim. Eu vou te conduzir ao melhor momento da sua vida se você confiar em mim. Você confia em Deus? É uma vida santa e centrada em Deus. A palavra santo, eu já expliquei aqui, ela é uma palavra que diz separado do pecado. Então, santos, né? A Bíblia falava aos santos que moram em Éfeso, em Roma e aí por diante, eram as pessoas que escolheram se santificar, viver uma vida agradável a Deus. Somos perfeitos de forma alguma, pecadores redimidos por Jesus, mas que quando a gente escolhe viver a vida do jeito que Deus nos manda, a gente começa a desfrutar de algo bom, é gostoso, não é um sacrifício. Cada dia que você se santifica, seus relacionamentos melhoram em casa, no trabalho, onde você estiver.
a sua mente melhora, o seu coração, suas emoções, porque você está obedecendo aquele que te criou, aquele que tem o manual do fabricante, né? A Bíblia é isso, ela é o manual do fabricante. Então, à medida que você lê a Bíblia, você vai entendendo o que Deus planejou para nós. E ele diz, né, que os planos dele são planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. A gente nunca pode esquecer disso. Então, quando eu vou me unir a Deus, eu preciso primeiro parar, observar, dizer para Deus, Senhor, nessa situação que eu estou vivendo agora, dentro da minha casa, onde o Senhor está agindo. Talvez Deus esteja agindo, né, por exemplo, nos relacionamentos familiares, pedindo de você uma atitude específica. Por exemplo, eu já compartilhei aqui e repito, porque tem coisas que a repetição ajuda demais a gente a gravar e viver. E eu lembro que Deus começou a falar comigo, filha, nem sempre você falar com seus filhos vai resolver. Mas eu tenho uma promessa na minha palavra, que a minha palavra jamais voltará para mim vazia, sem antes cumprir aquilo que me apraz. Então, ao invés de você falar, manda todo dia um trechinho da palavra de Deus para o seu filho e deixa eu falar com ele. E eu tenho feito, e eu tenho visto uma melhora no meu relacionamento com meu filho, dele para comigo, porque ele está ouvindo o que Deus quer dizer para ele. Eu oro, eu continuo orando, pedindo pela vida dele, o abençoo como filho, mas a obra de transformação, quem muda uma pessoa, não somos nós, quem muda as pessoas é Deus. Então você pode ouvir Deus falando. Às vezes o que Deus quer nesse momento é que você pare, que você ore, que você se ajoelhe, ore, fale para Deus falar com você através da sua palavra e também do silêncio. Porque orar, né, não é só a gente falar, é um relacionamento com Deus. E às vezes a gente só vai para Deus para falar e não consegue ficar quieto para ouvir. E eu já falei disso aqui, né? De uma experiência num vídeo que eu vi, que eu achei bem interessante. E eu tenho feito isso todo dia. Eu acordo muito cedo. Às 4h30 meu sono vai embora. E aí quando eu acordo, eu fico quietinha e eu falo, Deus, eu estou aqui para te ouvir. O que o Senhor quer de mim hoje? O que o Senhor quer falar comigo? Quais são as áreas da minha vida que o Senhor quer tratar? Né? O que eu posso fazer por alguém? E Deus vai trazendo na nossa mente. São pensamentos maravilhosos que Ele vai trazendo do que a gente pode fazer naquele dia, como a gente pode tratar as pessoas, como a gente pode se relacionar, como eu posso ir para o trabalho, abençoando os carros que passam por mim, que muitas vezes fazem manobras terríveis. Em vez de falar, meu Deus, esse louco, eu falo, Senhor, trata com ele, ajuda ele a dirigir melhor, né? E assim Deus vai nos moldando, porque a nossa vida, o que Deus espera de você e de mim, é que a nossa vida seja centrada nele, que Ele possa viver os planos dele através de nós. E são planos lindos, né? Nós podemos nos achegar a Deus e fazer isso. Então, em suas próprias palavras, defina os seguintes termos. Aí eu coloquei assim, o que é uma vida centrada no eu? Eu sou o centro e tudo gira em torno de mim. O que importa é como eu me sinto e eu vejo. Uma vida centrada em Deus. Deus é o centro de tudo. Tudo gira em torno dele. E eu preciso descobrir onde ele está agindo para me juntar a ele. É preciso ser totalmente dependente. E, gente, ser totalmente dependente de Deus não é um sinal de fraqueza, mas de força. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A alegria do Senhor é a minha força. Então, tudo que Deus tem nele, quando a essência de Deus vem para nós através da nossa busca por Ele, a nossa vida fica mais leve. Eu posso te garantir, porque tem sido assim na minha vida, né? Então, tem algumas coisas que a gente precisa saber, que
é uma vida centrada em Deus, né? Deus colocou Adão e Eva num lindo jardim. Disse-lhes que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva percebeu que a fruta era agradável aos olhos e desejável para adquirir a sabedoria, por isso comeu da fruta. Ela tinha uma vida centrada naquele momento nela mesma. Deus tinha dado uma ordem e ela escolheu desobedecer a ordem. A mulher de Potifar implorava diariamente a José para deitar-se com ele. Ele respondeu que não poderia fazer tal coisa e pecar contra Deus. Quando ela tentou obrigá-lo, ele fugiu do recinto e foi preso ao invés de ceder à tentação. A vida centrada em Deus vai ter momentos difíceis? Vai, mas o final é um final vitorioso. José, porque ele não quis se deitar com a mulher de Potifar, né? Que era a casa onde ele trabalhava, ele foi preso. Mas ele foi para a prisão sempre pensando, onde é que Deus está agindo? O que Deus quer fazer com isso? E a história diz que dali, né, ele virou o governador do Egito. Então Deus transforma até o mal que as pessoas cometem contra aqueles que são dele, que querem viver uma vida centrada em Deus para o nosso bem. E eu poderia contar inúmeras histórias da minha vida, que a pessoa intentou o mal e virou o bem contra mim, né? O bem para mim. Eu vou contar uma que eu até falo no meu livro Educação nas Mãos Certas. Ainda tem para adquirir. Se você quiser colaborar com o meu sonho, por favor, entre em contato para adquirir esse livro. E uma história que eu conto é que numa sala que eu dava aula, eram alunos do 5º ano. E eram por volta de uns 15 alunos e a maioria não sabia ler nem escrever. Era muito ruim mesmo, nem parecia que estavam no 5º ano. E a primeira coisa que eu fiz, como em todos os lugares que eu vou, é: Deus, como eu posso ajudar esses alunos? O Senhor conhece a vida deles melhor do que eu. E eu fiz muitas coisas legais com eles. Todas as sextas-feiras eu falava, se até quinta-feira vocês se dedicarem, a sexta eu vou trazer uma surpresa. Então na sexta tinha tarde de jogos, do cinema, festinhas, eu conseguia com as minhas amigas coisas, e tinha no fundo da minha sala umas prateleiras, eu fazia um mercadinho, a gente tinha um carrinho de compras lá na escola, e eles faziam as contas na calculadora. Se eles acertassem, eles podiam pegar qualquer coisa ali. Eu trazia um monte de coisa, tinha roupa, tinha calçado, tinha coisa, material escolar, brinquedos, e eles amavam. Fazia jogos matemáticos e muitas coisas. E a conclusão de todo esse trabalho, né, com eles, ajudava a manter o material cuidado. Toda segunda-feira eu fazia uma roda de conversa para saber como é que tinha sido o final de semana, o que eles estavam vivendo, o que estava fácil, o que estava difícil, para que eu não lidasse com números de alunos, mas com pessoas. Eu queria conhecer a história dos meus alunos. E aí um dia ia ter uma avaliação na minha escola. E eu me lembro que eu apliquei a prova com os alunos e eles foram muito bem. Passado um tempo, eu não me lembro ao certo, 2, 3 semanas, chegou lá na minha escola, nessa época eu era professora do estado ainda, o pessoal da diretoria de ensino. E eles pediram para eu sair da sala, eu saí, não sabia o que estava acontecendo. E eles aplicaram uma prova. Eu falei, nossa, já outra, né? Mas tudo bem, não fazia ideia o que estava acontecendo. E aí eles aplicaram a prova. E já corrigiram a prova. E os alunos foram melhores do que a prova que eu mesmo apliquei. E aí uma das supervisoras me chamou do lado e disse que a minha coordenadora, que era uma mulher que na época tinha muitas reservas comigo, me tratava muito mal, fez atas que ela queria falar que eu trabalhava mal e ela queria que eu assinasse. Eu falava, eu não vou assinar, que isso aqui não é verdade. Mas aquela mulher tinha dito que ela achava que eu tinha passado cola para os alunos, que só assim para eles terem as notas que eles tiraram. Então aquela comissão foi lá, porque o que eles esperavam era fazerem a prova, que eu fosse muito mal, né? Ela esperava, aliás, não eles. Que ela esperava que eu fosse muito mal, que eles fossem mal e que eles me desmascarassem. Quando eles viram que a minha
Sala foi ainda melhor na prova, eles me chamaram, contaram que ela tinha feito isso contra mim, mas que eles tinham certeza que não era verdade e que eles queriam me convidar para ir lá na diretoria de ensino, ensinar outras escolas que tinham os alunos com notas baixas o que é que eu estava fazendo, que eu estava conseguindo tirar alunos que chegaram no 5º ano com uma condição tão ruim para uma condição tão boa. Então, foi intentado o mal contra a minha vida, mas porque eu estava ali buscando a Deus, pedindo a orientação dele para ser uma boa professora, o mal feito transformou em bem. Eu fui honrada, fui lá na diretoria, dei um treinamento, falei o que eu fazia com cada aluno, e a primeira coisa que eu falei naquele treinamento é que toda vez eu chegava na escola orando, pedindo a Deus para me ajudar a ensinar os meus alunos da melhor forma possível, né? E Deus estava agindo na vida deles. Então, nós precisamos centrar a nossa vida em Deus. Senhor, o que é que o Senhor quer de mim hoje? Na minha casa, no meu trabalho, no trajeto de ida e de volta do trabalho, no supermercado, quando alguém me trata mal, quando alguém me trata bem, quando alguém vem à minha mente, o que é que o Senhor quer? Se eu estiver atenta, eu vou ouvir as sugestões de Deus como um pensamento bom. Liga para fulano, faz um bolinho, convida ciclano para estar com você, vai tomar um café com essa amiga que você não vê há tempos, visita aquela que você sabe que está enferma, né? A palavra de Deus diz que quando Jesus vier, Ele vai nos julgar. Né? Ele vai nos julgar segundo as nossas obras. E o que a gente fez? O que a gente vai apresentar para Deus quando a gente estiver diante do tribunal do Senhor? A gente vai mostrar que as nossas obras foram boas ou foram ruins. Não são as obras que nos salvam. Quem nos salva é Jesus. Mas porque Ele nos salvou, porque Ele é o nosso Salvador, a nossa vida tem que ser diferente. A nossa vida tem que ser uma vida de amor. Eu vou contar aqui algo que Deus colocou no meu coração, que é uma coisa simples que eu tenho feito, mas que eu senti que Deus usou aquilo para aproximar uma pessoa de mim. Eu nunca tinha feito isso em nenhuma escola, não me lembro, mas especificamente nessa escola tem uma moça que ela faz a limpeza e, aliás, todos os funcionários lá são muito bons assim, né? Das equipes terceirizadas, mas essa moça ela sempre faz tudo com um sorriso muito grande no rosto. E quando ela chegava ali na sala da direção onde eu trabalho, na secretaria, tem, deixa eu ver, 4 lixeiras. E geralmente ela vinha em cada mesa e pegava os lixos, né? E depois colocava no saco. E um dia eu estava lá pedindo ao Senhor o que eu poderia fazer, e Deus falou para mim: por que você não já deixa, você coloca os lixos todos numa lixeira só e facilita o trabalho dela? Às vezes eu preciso usar 2, porque é muito papel, muita coisa, mas eu já deixo separadinho lá o lixo. E ela entra e toda vez ela fala: obrigada, Heleninha. Então é um gesto tão simples, não me diminui, me ajuda a ser servo de alguém que está ali lutando, né, com um serviço mais pesado que eu, e que eu estou facilitando a vida dessa pessoa, eu estou mostrando carinho para com ela com isso. E é assim como as outras escolas, chegam doações, o que eu posso dar? Já levei coisas lá para eles, né? Se eu compro alguma coisa, um chocolate, um doce, posso dar para alguém da minha sala, deixar um bilhetinho de incentivo, como outro dia eu deixei para uma amiga que trabalha comigo lá. O Senhor me tocou, deixa um bilhetinho para o final de semana dela, e ela mandou depois, eu amei o bilhete, né? São gestos pequenos, mas que pode mudar o dia de alguém. Deixa um bilhetinho para alguém da sua família, talvez você nunca mais escreveu nada, uma palavra de ânimo, de incentivo, de carinho, uma mensagem a alguém que fez uma coisa legal, que você não elogiou, comece a elogiar mais, elogie a roupa, o cabelo das pessoas, o comportamento delas, as coisas que eu vejo que elas fazem certas. Isso tudo faz a gente ser instrumento de Deus nesse mundo. Então, se você, nesse momento, não sabe o que fazer, qual o próximo passo que Deus deseja de você, você precisa olhar para Deus
e pedir para Ele, por favor, Senhor, me orienta, qual é o teu plano? Deus usou pessoas para fazer os planos dele, né? Aqui tem uma lista de pessoas. 10 dos espiões disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eles olharam para eles mesmos, eles não olharam para Deus. Josué e Caleb disseram: se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nessa terra, não temais o povo dessa terra. Eles olharam para Deus. Deus pode fazer qualquer coisa, Ele pode me colocar em qualquer posição, Ele pode me apresentar para qualquer pessoa, Ele pode trazer para a minha vida quem Ele desejar, desde que eu esteja com os ouvidos, com os olhos, com o meu coração preparado para me unir a Deus naquilo que Ele está fazendo, né? Os propósitos de Deus devem ser maiores que os nossos planos. Quando Deus começa a fazer algo no mundo, Ele toma a iniciativa de vir falar a alguém. Por alguma razão divina, Ele preferiu envolver o seu povo na execução dos seus propósitos. Então Deus usou Noé, né, para destruir da face da terra os homens em um dilúvio e as demais criaturas, e salvar a sua família e recomeçar a raça humana. Deus usou Abraão ali, tirando ele da sua parentela para começar uma nova nação. Sempre a iniciativa é de Deus. Deus usou Gideão para libertar o seu povo dos midianitas. Deus usou também a Saulo, transformou ele de alguém que perseguia a igreja em um missionário. Deus usa pessoas. Deus não pede às pessoas para imaginarem o que elas querem fazer para Ele. Deus quer que a gente pergunte: Deus, qual o teu plano para mim? Eu quero fazer o teu plano na minha vida. Eu quero me unir ao Senhor com aquilo que o Senhor já pensou para mim. Lá no Salmo 139 diz que todos os nossos dias estão escritos. Agora cabe a nós pensar: como é que eu vou viver esses dias? Agradando a Deus, sendo feliz, cumprindo o meu chamado, o meu propósito, sentindo paz, alegria, levando pessoas ao conhecimento dEle? Ou eu vou cumprir o meu tempo aqui reclamando, murmurando, pensando só em mim, nos meus sonhos, sem consultar se são sonhos dEle, né? E, gente, eu posso te garantir, o que Deus tem para nós sempre é melhor do que o que a gente imagina. É que o meio de Deus fazer tem que ser do jeito dele. Cabe a nós confiarmos, perguntarmos para o Senhor e nos unirmos a Ele naquilo que Ele está fazendo. Então, o que a gente precisa fazer? Esperar, observar e juntar-se a Deus. Quando Deus está prestes a fazer algo no mundo, Ele vai tomar iniciativa e revelar isso a alguém. E aí a gente pode responder a Deus numa oração. Eu escrevi assim: Deus, se o Senhor está prestes a fazer algo em mim, no meu lar, na minha vizinhança, na minha igreja, no meu trabalho, realmente eu clamo a sua ajuda para que eu possa ver, para que eu possa observar e para que eu possa me juntar ao Senhor naquilo que o Senhor quer fazer. O que Deus quer que eu faça, que eu espere, que eu observe, que eu me junte a Ele, confiando que Ele vai me ajudar a perceber a ação dEle. Gente, Deus se agrada quando a gente faz uma oração dessa. Deus, eu quero saber onde o Senhor está agindo, eu quero te observar, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Ele não vai falar: não vou te responder, esquece. Não, Ele vai falar: tá bom, filho, eu vou te mostrar. Fica quietinho, observa. Fala: abre os meus olhos para ver onde o Senhor está agindo. Quando eu estiver em qualquer lugar, eu quero me unir ao Senhor naquilo que o Senhor está fazendo. Diz aqui também, né? Um resuminho para a gente terminar. Para conhecer e fazer a vontade de Deus, eu preciso negar o meu eu e ter uma vida centrada em Deus. Eu preciso reorientar a minha vida na direção de Deus. Eu preciso orientar a minha vida na direção dos propósitos de Deus e não para as construções dos meus próprios planos. É claro que Deus, quando a gente está alinhado com Ele, gente, aquilo que Ele tem de plano vai trazer paz e alegria para nós. Preciso buscar ver as coisas da perspectiva de Deus e não da minha própria.
e distorcida a perspectiva humana. Nós olhamos o agora, Deus vê o depois, Deus vê o amanhã. E eu quero terminar, aqui tem: eu preciso esperar até que Deus me mostre aquilo que Ele deseja realizar através de mim. Eu procurarei observar a atuação de Deus ao meu redor para juntar-me a Ele. Eu acredito que eu já tenha dado esse testemunho, mas como eu sei que sempre tem alguém que não viu talvez aquela aula, eu acho que esse testemunho é como eu quero encerrar, né? Quando a minha mãe faleceu, foi algo inesperado para mim, porque inclusive uma pessoa tinha me ligado e dito que Deus tinha mostrado para ela que minha mãe ia estar no meu casamento. Eu era sozinha na época, eu e os meus 2 filhos. Então eu acreditei muito na cura da minha mãe. Eu falava para ela que ela ia ficar boa, falava lá no hospital para ela. Eu tinha convicção, não tinha uma dúvida. O dia que me avisaram que ela tinha morrido, foi um baque para mim. Naquele tempo eu ainda não tinha todo esse conhecimento que eu tenho hoje. Então eu questionei muito a Deus. Por que, Senhor? Por que o Senhor fez isso? Eu nem me despedi da minha mãe. Eu nem sabia que ela ia morrer. E foi muito doloroso para mim. Eu passei dias assim numa tristeza, num luto muito dolorido. E eu não entendia porque Deus tinha permitido aquilo. Minha mãe também, ela tinha me ajudado a morar em um apartamento, ela pagava o meu aluguel. E eu comecei a desfazer, juntando todas as caixas para sair dali. Eu não tinha como ficar naquele lugar, não tinha condições de me manter ali mais. Minha vida toda estava mudando e a pessoa que eu mais amava no mundo estava indo embora sem eu ter me despedido dela. Foi de repente. E aí, uma noite eu tive um sonho. E nesse sonho eu vi a minha mãe andando pelo meu apartamento. E meu filho chegava e falava: mãe, eu vou estar ali. E eu chegava, ela estava com a roupa do hospital, aqui no braço, o negócio do soro, mas estava sangrando. E ela chegou perto de mim e falou: cadê minhas joias? Eu falei: mas nem tem joia da minha mãe aqui. Eu falava: não sei, mãe. E na minha mente falava: mas ela não morreu? O que ela está fazendo aqui? Eu fui no funeral, eu não entendia o que estava acontecendo. E minha mãe andava ali procurando as coisas. Nisso, o teto do meu apartamento se abria. E uma luz muito clara, eu lembro como se fosse hoje, nunca vou esquecer esse sonho, vinha sobre mim. E aquela luz que vinha sobre mim dizia assim: filha, você tem certeza que você cuidaria melhor da sua mãe do que eu? E eu caía de joelhos e falava: não, Senhor, não, eu não posso cuidar da minha mãe melhor do que o Senhor. E Ele falou: então me deixa levá-la. E ali minha mãe começava a subir. E à medida que ela passava pelo teto do apartamento, eu ia vendo os cabelos brancos ficavam pretinhos, que era a cor natural do cabelo dela. A sua face ia ficando uma face de jovem. O corpo dela todo ia melhorando. E a última coisa que eu me lembro de ter visto foram as rachaduras que ela tinha no pé. Aquele pé ficou perfeito. E ela me deu tchau. E aquilo me serviu de um consolo tão grande. Era como se Deus falasse: eu sei que era a hora dela. Eu vou dar para ela agora o que ela sempre desejou. E foi de um jeito que ela pediu, porque minha mãe falava muito que esse negócio de ser enterrada, essa coisa é uma coisa estranha para mim. E ela dormiu, ela morreu dormindo. Ela não sabia o que ia acontecer, mas ela teve o encontro dela com Jesus. E aquilo me serviu de um consolo muito grande. Dias depois eu tive um outro sonho. Eu estava encaixotando todo o meu apartamento para mudar dali. E aí eu tive um outro sonho. No sonho Deus falava assim para mim: filha, você tem certeza que era sua mãe que te sustentava? Aí eu falei: não, Senhor. Ele falou: então desfaz as caixas, deixa eu cuidar de você. E no outro dia eu desfiz todas as caixas. E aí os meus filhos falaram: mãe, mas por que você está fazendo isso? Eu falei: não sei. Deus vai fazer alguma coisa, mas Ele disse que nós não vamos sair daqui. E naquela época, o meu salário não dava para eu pagar o aluguel e as outras despesas, né? Minha mãe ela me ajudou um tempo com o aluguel e eu pagava as outras despesas. E naquele momento não dava.
E aí eu fui chamada na Igreja Batista do Cambuí, uma igreja que eu tenho muito carinho, e eles me ajudaram 1 ano com o aluguel. Nesse 1 ano eu passei em outro concurso. Quando deu certinho o tempo que eles iam parar de me ajudar, eu tinha já 2 cargos e eu conseguia sustentar a mim e aos meus filhos. Então, nós precisamos nos unir ao que Deus está fazendo. Não somos nós, a gente não pode tomar a frente. A gente precisa crer que Deus tem o melhor para nós, que Ele está no controle, que Ele é o Senhor da sua história e que Ele quer dar para você uma vida que é digna. Eu lembro que eu passei ali os meus dias sustentada. Quando eu saí daquele apartamento, eu fui para um apartamento ainda melhor. E eu lembro que quando eu estava procurando os apartamentos, acho que eu já contei aqui, eu achei um apartamento tão bom. E a pessoa que estava lá para alugar aquele apartamento falou, me deu a chave assim, eu não tinha nem contrato, nada, tá aqui, é seu. Falei, como assim, né? Eu não tenho fiador, ainda não comecei o outro trabalho. Ela, não. Se você é a pessoa que eu ouvi que você é, que ajudou a professora lá na escola, que é uma pessoa humana, que ama as pessoas, você merece morar aqui. E a dona do apartamento, acho que reduziu R$1.000 do valor do apartamento. Eu morava num lugar muito bom. Porque Deus honra quem o honra. Então, tudo que você faz hoje, por mais que você ache que ninguém está vendo, tudo que você faz de bom pelo próximo, pelas pessoas da sua família, ainda que elas sejam ingratas com você, as pessoas do seu trabalho, as pessoas no trânsito, uma pessoa que está na calçada ajudando, tudo que você faz, Deus escolheu. Ele não tinha essa obrigação, porque Ele já nos deu a salvação em Cristo, mas Ele escolheu nos recompensar. Tudo que nós fazemos para Deus, Deus volta para nós. Que Deus te abençoe, até a próxima semana, fique com essa palavra, ouça de novo esse vídeo e coloque em prática, porque eu sei que Deus vai abençoar muito a sua vida. Amo vocês, oro por vocês, orem pela minha família, por esse tempo de luto, que o Senhor venha trazer conforto a todas as famílias que estão passando por algum período de muita dor. Ele é conosco. E enquanto nós estamos aqui, é porque a nossa missão ainda não acabou. Vamos completá-la bem, para dizer como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Deus te abençoe.